Quarta-feira, 22 de maio de 2019. Hoje foi um dia de o plenário avaliar a medida provisória 870, que é a primeira medida provisória editada pelo governo Jair Bolsonaro e que trata de fazer a reforma administrativa proposta pelo novo presidente. Essa medida provisória, ela reestrutura a esplanada dos ministérios, junta alguns ministérios, extingue outros, muda algumas atividades de lugar e tem vários pontos polêmicos aqui. Foram várias horas de votação aqui no plenário da Câmara e a gente lembra que o texto principal chegou a ser aprovado e aí vieram vários pedidos que os partidos fizeram de mudança nesse texto principal. E aí os pontos polêmicos passaram a ser avaliados um a um. Essa medida provisória, a gente lembra, ela diminui a quantidade de ministérios, agora são 20, dos 29 que tinham na gestão de Michel Temer, agora são 22 órgãos, né, do governo federal que têm status de ministérios. Alguns pontos polêmicos, como eu disse, foram apreciados aqui nessa noite e apenas um foi no voto, né? Na verdade, todas as outras votações elas foram simbólicas, ou seja, daquele jeito que os deputados apenas levantam ou abaixam a mão. Apenas um ponto chegou a ir ao voto e a disputa foi acirrada. Foi o trecho que tratava do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que investiga aí a questão da lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Por 228 votos a 210, o COAF vai ficar no Ministério da Economia, que é onde ficava até então, antes aí da gestão de Jair Bolsonaro. E o governo queria que ele fosse para o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, mas aí por 18 votos isso acabou não acontecendo. A gente também tem várias mudanças, por exemplo, toda a parte indígena, inclusive a demarcação de terras, vai permanecer no Ministério da Justiça e não mais no Ministério de Direitos Humanos, como queria também o governo. Mais uma novidade, vai permanecer a junção dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional no Ministério de Desenvolvimento Regional, assim como já previa o governo Bolsonaro. O que foi rejeitado? A recriação do Ministério da Cultura e a recriação do Ministério do Trabalho. Mas olha, essa votação não terminou. Por quê? Porque faltaram 2 pontos a serem votados. Um que limita a atuação dos auditores da Receita Federal e também um outro que trata da FINEP, da Financiadora de Estudos e Projetos, aí, que trata de um fundo voltado a incentivo de desenvolvimento aí da indústria no país. Isso ficou para amanhã. Mesmo assim, eu vou conversar aqui com líderes partidários. Está aqui do meu lado o deputado Carlos Zaratini, que é líder da bancada da minoria, que é a bancada de oposição no Congresso Nacional. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista. Como é que o senhor avalia o resultado dessa medida provisória, da votação dessa medida provisória? Não terminou ainda, mas vários pontos aí conseguiram ficar no meio termo e até podem ser considerados vitória da oposição? Bom, o governo, com essa medida provisória, ele quis apontar para a sociedade que está havendo um enxugamento da máquina pública. Isso não é verdade, porque todas as secretarias que estão abaixo dos ministérios continuam existindo. Então a estrutura é quase a mesma, um pouquinho menor, pelo fato de não ter um ministro e alguns poucos cargos de confiança. O fato é que o governo, com essa medida provisória, eliminou o Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho, outros ministérios importantes para as políticas públicas e concentrou poderes no Ministério da Economia, que agora agregou também o planejamento, fazenda e planejamento. Agora, nós na votação, na discussão na comissão e hoje na votação, conseguimos manter algumas coisas importantes, como por exemplo, a FUNAI volta para o Ministério da Justiça, a demarcação de terras indígenas sai da agricultura e volta para a FUNAI, a questão do registro sindical sai do Ministério da Justiça e vai para o Ministério do Planejamento. São pequenas vitórias que nós tivemos, mas enfim, nós consideramos que são importantes para a gente poder preservar a segurança e a garantia para os trabalhadores do campo e da cidade. Deputado, a gente vem de um processo de obstrução, né, dos partidos de oposição, em especial por causa do bloqueio de verbas do governo federal anunciado para a educação. Por que essa obstrução hoje ela não aconteceu? Acabou que as votações acabaram acontecendo sem obstrução, né, sem processo de obstrução e até foram poucas as votações nominais. Basicamente porque havia uma decisão da maioria do plenário de votar essa medida provisória, nós faríamos a obstrução colocando em risco essas nossas
conquistas, então nós optamos por garantir aquilo que a gente avançou, né, ao contrário de fazer uma obstrução onde poderíamos perder aquilo que nós tínhamos avançado. Alguma estratégia para amanhã? Tem alguma ainda luta a ser feita nessa medida provisória, já que ela ainda não terminou de ser votada? Olha, hoje houve uma grande confusão aqui, alguns deputados dos partidos do governo, PSL, Novo, fizeram um esforço aqui para distorcer um dos pontos do relatório do senador Fernando Bezerra, que trata exatamente de garantir que os auditores fiscais não extrapolem naquilo que é a sua missão, né? E isso levou a um processo de encerramento da discussão hoje, uma obstrução nessa última votação. Então a gente espera que amanhã possa haver um acordo e se finalize. Se não houver acordo, provavelmente só na semana que vem. Tá certo, muito obrigada, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, líder da minoria no Congresso Nacional. Agora a gente vai repercutir também a votação com o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Boa noite, deputado, obrigada pela entrevista. Como é que o senhor avalia essa votação de hoje? A gente não terminou, né, e o prazo está apertado. A medida provisória ela perde a validade em menos de 2 semanas. Não terminar e pode ser considerada uma derrota, ou até essa questão do COAF mesmo, que era uma questão que o governo fazia questão que ficasse no Ministério da Justiça, foi considerada uma derrota ou não? Bom, na verdade, foi um momento muito interessante para nós aqui hoje no plenário da Câmara, porque primeiro conseguimos, né, pautar a 870, né, junto com o presidente Rodrigo Maia e os líderes, né, que acordaram na intenção de votar a medida provisória que vai reestruturar a administração pública federal, e só o fato de nós votarmos, avançarmos, aprovamos já o texto do projeto de lei de conversão, já foi um grande avanço. Aprovamos alguns destaques, rejeitamos outros, isso é da democracia, mas nós vencemos aqui com a não criação de um ministério. Então o governo, né, defende a tese, aquilo que nos trouxe ao poder, trouxe o presidente Bolsonaro ao poder, que é uma máquina pública mais eficiente, mais enxuta, eficaz no combate ao financiamento ao terrorismo, no combate à lavagem de dinheiro, no combate à corrupção. E nisso nós avançamos com essa redução aí do número de ministérios que foi mantido agora no plenário. Com relação ao COAF, nós fizemos uma marcação de posição, né, nós conseguimos fazer uma votação nominal, né, ficou claro quem votou a favor e quem votou contra, isso é próprio da democracia, mas nós queríamos ir para a votação nominal para que nós conseguíssemos então avançar nessa pauta. Infelizmente nós perdemos, isso também faz parte da democracia, mas foi uma derrota bem apertada, a vitória do lado oposto, que incluiu a votação em alguns partidos de centro, bem apertada, né, 228 a 210. Então, assim, foram só 18 votos de diferença, 18 votos de diferença, então assim, e a gente pode ver que houve também muitas abstenções, né, deputados que não estavam no plenário, e isso faz parte da democracia, né? Amanhã nós vamos retomar, o último destaque que seria apreciado aqui agora era o referente à Receita Federal, que também é uma pauta importantíssima para nós, né? Vários partidos fizeram as suas orientações, já ficou claro também qual a orientação. Nós gostaríamos muito que fosse uma votação nominal, para que também, mais uma vez, né, na votação nominal, permite uma maior transparência e um maior controle por parte da população de uma maneira pontual de como cada parlamentar vota. Isso é o mais importante. Agora, para nós, assim, como balanço final, é isso aqui. Nós estamos valorizando a democracia, valorizando o parlamento, né, uma pauta que une executivo e legislativo, porque é o parlamento aprovando a forma como o executivo vai lidar com a administração pública nos próximos 4 anos. Deputado, o senhor falou que esse destaque que faltou, ou seja, o pedido aí para retirar do texto essa parte que limita a atuação dos auditores fiscais, é um ponto importante para vocês. Vocês querem retirar isso do texto, ou seja, dar mais liberdade de atuação para os auditores da Receita Federal. Agora, a sessão ela foi encerrada com uma crítica, inclusive, da condução do governo aqui dentro, da conversa do governo junto aos parlamentares. Tem alguma estratégia a ser adotada amanhã? Existe alguma questão, alguma nova orientação para ser adotada junto aos parlamentares? Bom, primeiro, como é que o senhor enxerga nessas críticas? As críticas no parlamento e os embates políticos, as visões diferentes, isso é próprio do parlamento. É bom que aconteça aqui, né, para que fora do ambiente do parlamento nós tenhamos o máximo possível de pacificação
social, mas os embates políticos têm que se dar aqui e eu respeito muito a posição do deputado Elmar, que é o líder do DEM, né? As críticas foram feitas, a gente vai separar aquilo que é uma crítica política e que parte do argumento dele, daquilo que realmente pode ser melhorado na interlocução ou na conversa, no diálogo entre o governo e os partidos, e na intenção de trazer cada vez mais os partidos para dentro da esfera de influência do governo. E a gente tem avançado nessa pauta, assim, não da construção de uma base formal, mas pelo menos nós vimos hoje, por exemplo, diversos partidos que, a despeito de orientações diversas, acompanharam o governo. O próprio líder Elmar falou que de 62 votações, o DEM acompanhou o governo em 60 ou 61. Isso mostra que, em alguma medida, nós estamos caminhando também para nos aproximarmos dos partidos o máximo possível. Essa medida provisória termina de ser votada amanhã, então? Bom, o presidente Rodrigo Maia saiu aqui convocando uma nova sessão para amanhã, logo de manhã, convocou 2 sessões. Eu tenho certeza que o Parlamento, né, a Câmara dos Deputados, nós vamos nos unir em torno da importância que é a administração pública ter um norte, um farol, né, uma composição que, mais uma vez, seja alinhada com aquilo que o representante maior, o nosso presidente da República, que foi eleito, eu repito, com 57 milhões de votos, que tem uma visão de Brasil que foi chancelada pela maioria do povo brasileiro. Então, assim, a reorganização da administração pública federal, de acordo com a visão desse presidente que foi eleito, é uma consequência do próprio presidencialismo, da própria democracia. Eu ouvi até alguns deputados, por exemplo, dizendo que talvez fosse interessante que essa reestruturação, né, de governo a cada 4 anos se desse por decreto e não por projeto de lei ou por medida provisória, em vista de que é algo muito intrínseco, muito ligado à forma como o Executivo vai lidar com a administração. É como, por exemplo, se nós tivéssemos o Executivo influenciando de alguma maneira a estrutura da Câmara dos Deputados, se nós vamos ter 25 comissões ou 24 comissões permanentes. É lógico que eu estou exagerando aqui, o Parlamento tem um papel muito importante no controle também do Executivo, mas nesse caso particular, da estruturação da máquina pública de um outro poder que é independente e harmônico, nas palavras de vários parlamentares, talvez fosse até melhor se fazer por decreto, porque evitaria até do Parlamento, em alguma medida, se imiscuir demais nas discussões de competências, de estrutura da administração pública. Tá certo, deputado, muito obrigada pela entrevista e boa sorte aí no final da votação dessa medida provisória 870 da reforma administrativa. Então, este foi o principal destaque aqui do plenário da Câmara no dia de hoje. A gente lembra que essas medidas provisórias que trazem mudanças aí na estrutura do governo federal, elas são comuns mesmo, de fato, no início de cada mandato, no início de cada governo, e agora não foi diferente, mas muitas vezes também tem embates a respeito dessas decisões. Bom, o final da votação dessa medida provisória, que é a primeira do governo de Jair Bolsonaro, está marcada para amanhã e aí a gente pode ver o final. O prazo de validade dela é no dia 3 de junho, então precisa ser votado aqui no plenário da Câmara e no plenário do Senado até lá para não perder o peso de lei. Este foi o principal destaque aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Você pode acompanhar agora o restante dos destaques no restante da Câmara, tanto na Rádio Câmara quanto na TV Câmara. Eu fico por aqui, até a próxima.